A comunicação se encontra em um só lugar, aqui no Voxcast Floripa. Eu sou a Mari Gonçalves, sou gestora da Vox Show Florianópolis e hoje assim, gente, eu tô muito chique. Eu estou com estrangeiros, isso mesmo, tá? Aqui, ó, tá em peso pra gente falar um pouco dessa vinda pro Brasil. Eu tô com eles, os russos mais brasileiros que eu já conheci, alunos da Vox Show e que vão contar um pouco dessa experiência, do que é vir para o Brasil, a diferença cultural. Mas vamos lá, vamos ouvir o que eles têm para nos trazer. Além disso, então, vou apresentá-los para vocês. A Alessia nasceu e cresceu na Rússia, mas escolheu o Brasil como morada há mais de 10 anos para construir uma vida pessoal e profissional por aqui. Graduada em Matemática Aplicada e Ciências da Computação, com mestrado em Matemática e doutorado em Física. Atualmente, ela atua como cientista de dados, trabalhando com pesquisa de implantação de algoritmos de redes neurais voltados para a indústria de óleo e gás. Além disso, estou com o Stani, que é natural de Moscou, mas chegou ao Brasil com apenas 2.000 no bolso e sem falar uma palavra de português. Hoje ele é especialista em marketing e criador de conteúdo. Já trabalhou com marcas como Hospital Albert Einstein, Vitude, referência em saúde mental, e até produziu um documentário sobre Ultraman com César Curti, fundador da Mahamudra. Muito prazer, meninos. Quero ouvir um pouco de vocês, o que fez vocês virem para o Brasil e o que fez vocês permanecerem no Brasil. Meninos primeiro. Bom dia. Obrigada. Estou muito feliz de começar aqui esse podcast com você, Mari, com você, Stani. E eu vim para o Brasil tem já 14 anos, na verdade, em 2011. E não esperava ficar aqui tanto tempo, mas eu gostei. Eu vim em 2011 para fazer um intercâmbio. Eu gostei, pensei, vou ficar um pouco mais. Fiquei um pouco mais, fiz mestrado, dei aulas, fiz doutorado, pós-doutorado, e agora estou aqui. Eu acho que não vou voltar para a Rússia, não. E vocês? Mário, obrigado por essa apresentação, por receber tão calorosamente os russos aqui. Hoje é especialmente para vocês dublado em português, dublagem ao vivo, inteligência artificial avançou, então os russos estão falando português. Sou Stanislav, né? Como tu já falou, veio com R$2.000 no bolso, estou 8 anos no Brasil, né? E estou muito feliz hoje de compartilhar um pouco da minha história. E o que te fez ir para cá e permanecer aqui? Vamos lá, na verdade é uma história bem doida. Eu até fiz meu YouTube, né, para contar toda essa história, porque sempre quando me chamam, né, perguntam: Stani, por que você veio para cá? Porque como eu veio, né, com esse contexto diferente, veio com 20 anos, sem falar nada de português, eu demorei 3 semanas para aprender bom dia, boa tarde e boa noite. E com R$2.000, então é uma história bem longa. Mas se resumir, eu conheci um russo lá em Moscou num café, vi ele uma vez na vida. Depois de 8 meses que ele pegou meu contato, ele me ligou 11 horas da noite e falou: tu topa vir para o Brasil para ficar um mês, para fazer um filme documentário? E eu, como uma pessoa que sempre quis ter uma vida diferente, eu topei essa aventura, só que eu já veio com o intuito tentar ficar o máximo tempo possível. Só que como eu tinha só R$2.000, então foi um desafio. Então eu encarei esse desafio e hoje, depois de 8 anos, estou aqui ainda. Já viram? Ficaram brasileiros. Quiseram ficar por aqui. Mas me conta assim, como era a vida de vocês na Rússia, né? Onde vocês nasceram, qual que é a história, que a gente quer sempre saber por trás, né? Qual que é as diferenças culturais que existem? Sim, eu nasci numa cidade bem pequena, interior, mas fica próximo a Moscou, eu acho que 100 quilômetros, assim. Então eu nasci lá, cidade pequena, 50.000 habitantes. Cresci lá, fiz escola e chegou a hora de fazer faculdade. Eu mudei para Moscou, fiz faculdade lá, trabalhei lá. A minha vida era tranquila, assim. Mas eu sempre queria ter uma experiência fora da Rússia, conhecer outras culturas. Mesmo viajando como turista, eu queria morar mesmo. Então, fiz pesquisas, queria combinar trabalho com viagem. Apareceu várias oportunidades. Uma delas foi Brasil. Trabalho, intercâmbio, na verdade, numa faculdade particular, em Vitória, no Espírito Santo. Não sei se vocês sabem onde fica Vitória, porque quando fala onde fica Vitória, Vitória é a capital do Espírito Santo, um estado bem pequeno, no sudeste, entre Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E quando eu vi as fotos de Vitória, nossa, eu fiquei apaixonada. Falei, lá eu vou. Então, eu escolhi Vitória e nunca me arrependi.
E agora não moro mais lá, mas eu considero Espírito Santo e Vitória como meu país natal, cidade natal do Brasil. Que legal, que legal. E vocês, Dani? E antes de responder, queria aproveitar esse momento de estrela, falar que hoje eu estou patrocinado pela Olga do Brasil. Olha aqui, ó, uma camiseta com matrioshka com coxinha. Então, ela tem uma loja, ela me presenteou essa camiseta, então é uma camiseta bem legal, bem descontraída. E isso eu acredito que hoje eu gostaria de trazer aqui no podcast. E também eu tô com esse Ushanka, né, que é esse chapéu russo bem tradicional, que ele é bem conhecido aqui no Brasil. Eu vi algumas vezes na Rússia pessoal usando ele. Não é tão comum. Então é aqui, né, no Brasil ainda, né, é muito forte. Então quando vê esse chapéu, por exemplo, quando eu posto lá no meu Instagram, sempre eu vejo galera engajando. Então eles vão aproveitar, né, como hoje é momento podcast, então quando a pessoa vê esse Ushanka, fala, vamos ver o que esse cara tem para dizer. Então isso é bem legal. Mas não significa que eu represento os símbolos, o que significa, mas é um tradicional da Rússia, né, esse Ushanka, e hoje também 14 graus aqui em Florianópolis, a gente está gravando em Florianópolis, e bem frio. Então, agora respondendo, né, a tua pergunta, então eu sou de Moscou, né, já de uma cidade grande. Então uma parte importante que meus pais são separaram quando eu tinha 3 anos, e eu sempre era entre eles. Eu morei um ano com a minha mãe, depois 2 anos com meu pai, depois 1 ano com minha mãe, então meio que eles estavam decidindo com quem eu vou morar. Então nesse meio tempo eu mudei 9 escolas diferentes. Então imagina, tu sempre chega, novas pessoas, tu tem que se apresentar de novo, tem que se posicionar. Então eu acredito que a minha vida, desde a infância, eu acredito que às vezes na vida tem umas coisas que acontecem para te preparar para alguma coisa. Então eu acredito que eu tinha um preparo, né, para essa oportunidade que apareceu, porque eu acredito que não é toda pessoa vai topar um desafio, vir para um outro país e ainda com poucos recursos. Porque hoje eu criei canal, né, para compartilhar que isso é possível. Eu não sei se eu repetiria a mesma experiência, porque cada vez eu vejo que fica mais difícil, tudo fica mais caro. Na época, graças a Deus, eu consegui, depois eu vou até contextualizar um pouco por que deu certo, né? Mas, então, eu mudei várias escolas, então, essa coisa de mudar lugares diferentes, para mim já era uma coisa natural. E também uma coisa importante que antes de vir para o Brasil, eu viajei pelo turismo, né, para turistar na Índia. E lá eu conheci outros russos que moravam na Índia e trabalhavam com o que eu trabalhava, que é produção audiovisual. Porque com 15 anos eu me encantei por esse mundo de audiovisual. Comecei a fazer vídeos na escola e depois com 16 anos comecei a ser treinado por um russo que já trabalhava com isso profissionalmente. Então desde 16, 17 anos eu já pagava minhas contas, morava separado dos meus pais, isso também é importante. Eu não conseguiria sair tão fácil da Rússia, né, para mudar para o Brasil se eu morasse com meus pais, porque eu teria que pedir permissão e tudo mais. Como eu já morava separado, então eu já tinha mais independência. Então, meio que eu tomei a decisão, eu quero ter essa experiência, meio que um intercâmbio improvisado para ir para o Brasil, né, para ter essa experiência. Então, graças a Deus, a minha atividade, também essas mudanças constantes na Rússia, eu acho que tudo isso estava me preparando, né, para essa oportunidade e, como eu falei, hoje estamos aqui depois de 8 anos. É muito interessante, né, porque a gente começa a ter outras visões a partir que a gente começa outros movimentos. Lógico, nas medidas proporções, mas eu também não sou de Florianópolis, eu não sou de Santa Catarina, eu sou de São Paulo. E quando eu vim, mudei de estado, que também é uma cultura diferente, é também é totalmente diferente o que eu vivi e para o que eu estou vivendo hoje. Eu senti todos esses desafios que vocês trazem. E é muito legal falar até do Stani de, legal, ó, posso mostrar minha história, mas não sei nem se eu incentivo, porque a gente passa por muitas situações. E dentro dessas situações que vocês viveram, tiveram algum momento em que vocês pensaram em realmente desistir tudo? Falando, não, preciso voltar para a Rússia, acho que aqui não é o meu lugar. Não sei, Stani, você teve? Eu não sei se eu já tinha, porque... eu tinha dificuldade sim, mas não a ponto eu vou desistir e voltar para a Rússia. Acho que não foi mesmo. Porque você já caiu no paraíso, lá no Espírito Santo, num lugar maravilhoso. Pode ser. A Vitória foi muito bom para mim, as pessoas foram muito receptivas. Mesmo falando, Espírito Santo, Capixaba não é receptivo, Capixaba é muito frio. Mas eu acho que não, depois da Rússia, Capixaba é uma pessoa calorenta. Até que quando eu cheguei, eu fiquei muito surpresa e me fez sentir em casa mesmo. Então, não queria voltar mesmo, não.
No meu caso já foi um pouquinho diferente. Eu não caí no paraíso lá no Espírito Santo, eu caí em São Paulo, no meio do furacão. Aí que o bicho pega lá. Mas o que foi? Então, quando eu cheguei para o Brasil, o russo que me convidou, eu estava em Campinas. Então, eu fiquei lá 2 meses em Campinas. Eles moravam num bairro bem tranquilo, condomínio, casas, muito, muito legal. Aí, depois eu decidi mudar para São Paulo para conhecer outros russos, né, e começar a amadurecer os negócios lá. Porque como eu já trabalhava com produção audiovisual, eu tinha equipamentos. Então, eu finalizei o filme documentário, né, que a gente combinou, mudei, falei, agora eu vou procurar clientes aqui, os russos e brasileiros. Daí, eu aluguei um apartamento, né, fechei uma parceria com um russo, eu cuidava dos pets dele e ele pagava aluguel para mim. Então, durante 3 meses eu estava morando disso, depois consegui os primeiros clientes, né, e depois falei, vou sair para já morar separado, porque eu morei com 3 gatos. Cara, foi bem complicado. E aí, depois... eu, né, perdi um pouco as contas, eu não tinha muita educação financeira, né, mas aprendi depois como é importante ter essa educação financeira. E aí eu vi que próximo mês eu pago o aluguel, eu fico com R$ 400 na conta e todos os clientes são meio incertos, não sei se vai fechar alguma coisa. Aí nesse meio tempo eu conheço o Gustavo, que ele era um dos sócios de um hostel que fica a 3 quadras da Paulista. E aí eu fui lá fazer uma reunião com ele para apresentar o meu trabalho. Ele falou, Stani, gostei, quero fechar, só que cara, a gente está sem grana. E aí eu pensei, ele tem um hostel, eu falei, e se a gente fechar uma parceria? Eu morar no hostel, produzir conteúdo, né, né, ficar lá por uns meses. Aí ele falou, vou falar com meus sócios. Quando ele me respondeu, Stani, pode? Eu falei, cara, eu não vou ficar mais um mês, não vou pagar esse próximo mês de aluguel, vou sair para o hostel. Então vai dar mais uma oportunidade. Então, primeiro ano no Brasil foi, parece que eu estou voltando para casa, mas parece que alguma coisa acontece e deu certo, mais 2 meses. Parece que deu certo, mais 2 meses. Então, mudei lá para o hostel, foi um tempo maravilhoso, eu fiquei lá 8 meses. Acredito que isso também contribuiu para o meu português, porque lá no hostel tinha 80% são brasileiros. Por quê? Porque São Paulo e pessoas de outros estados do Brasil estavam vindo para esse hostel, para os eventos, feiras, congressos de dança, então eu conheci muita gente lá. Só que aí o que aconteceu? Uma vez eu estava fazendo aulas de dança, eu saí e naquele dia eu estava com um pressentimento meio ruim. Não sei, sabe aquele dia que tu sente alguma coisa? Quando eu voltei, o cara da recepção do hostel estava lá na frente, assim, com uma cabeça perdido, assim, com um cara muito frustrante. Eu falei, Stani, cara, a gente foi furtado aqui. E eu acho que teu locker foi... O cara estourou o locker. Eu acho que teu locker foi estourado também. Eu subi lá, olhei, foi aberto o meu locker. Abri lá a minha malinha com o computador, com todos os HDs. Eu tinha muitos arquivos, né, do começo, do Brasil, tudo que eu gravava. O cara levou tudo e ainda passaporte. Nossa. E o MacBook era o item mais caro que eu tinha. Então eu fiquei em hostel, economizei muito dinheiro, né, foi uma experiência maravilhosa, mas cara furtado, e foi um cara, depois foi um especialista em MacBooks, porque ele levou ele levou do outro cara. Ele se hospedou com uma identidade falsa, para justamente furtar. Ele aproveitou que não tinha ninguém no quarto e quebrou. Ele tinha todo o equipamento para quebrar e já sair rápido. Então tem nas câmeras, tem tudo. Então aí eu lembro quando eu vi isso acontecer, eu saí na rua e eu falei, cara, foi eu acho que o primeiro ano no Brasil que eu estava. Falei, cara, eu estou fazendo muita coisa para dar certo e o cara levando o meu notebook, prejuízo total de R$ 10.000. Eu falei, cara, tudo que eu fiz, né, tu veio do zero para cá, fazendo muito esforçado, e cara, pá, e leva as coisas. E isso me deixou um marco muito forte, que depois, mais para frente, eu falei, não sei se eu quero morar em São Paulo. Né, até que hoje eu estou em Florianópolis. Eu morei 4 anos em São Paulo, estou 4 anos em Florianópolis, por questão dessa segurança, né? Porque quando a gente vem do zero, a gente se esforça muito para ganhar dinheiro. E quando tem pessoas que são especializadas para furtar, eu já fui assaltado com arma em São Paulo também. Quando tem pessoas, né, especializadas para assaltar, ver as oportunidades, principalmente eu que sou estrangeiro, que às vezes fico meio assim com iPhone lá, gravando stories, então é um alvo fácil, né, para o pessoal que são especialistas nisso. Então foi uma história bem triste, passei por esse desafio, mas graças a Deus depois conseguiu superar. Não foi fácil, mas estamos aí. Mas continuou, não foi embora. E é exatamente, acho que pegando desse gancho da tua fala, já jogo até uma outra pergunta. Qual foi o maior choque cultural que você percebeu ao chegar no Brasil e deparar com a cultura, né? Comparando a cultura da Rússia com o Brasil?
Eu acho que esse choque cultural, assim, primeira situação que aconteceu comigo. Eu vou contando histórias, porque storytelling é a melhor técnica de oratória que eu aprendi aqui na Vox, inclusive. Eu cheguei lá em Campinas, né, o russo me convidou, eles tinham criança pequena. E aí, quando eu combinava com ele para vir para o Brasil, ele falou que eu posso ficar lá na casa deles. Ele não sabia que eu tinha só R$2.000. Então, eu não falei para ele para não assustar também. Ele falou, o cara é doido, né? Vai vir sem dinheiro para cá. Aí eu morei 2 dias lá na casa deles e aí eu fui lá passear na Unicamp, porque lá do lado da casa deles tinha Unicamp. Fui passear lá para conhecer pessoal. E aí eu conheci uma moça lá e a gente estava conversando em inglês. Eu fiquei muito feliz porque foram minhas primeiras interações com brasileiros, né, mesmo sendo em inglês. Meu inglês era bem ruim, mas eu fiquei feliz, falei, vou praticando inglês, que massa. E aí o russo me liga e fala, Stani, a gente está com um problema aqui. Tu viu, tem bastante problema no meio ali que estava acontecendo. Ele falou, então, o nosso filho, ele tinha 5 meses. Ele falou, ele está com febre. É a primeira vez que ele ficou com febre. A gente está preocupado e tem uma pessoa nova que chegou. Então, se tu puder hoje dormir em algum outro lugar, seria melhor. Porque aí para evitar mais pessoas em casa. E aí eu estava todo feliz conversando com a moça e ela falou, aí minha cara mudou. Ela falou, o que deu? Falei, aí eu contei para ela toda a história, que eu veio da Rússia faz 2 dias, que eu veio aqui para conversar, eu vim aqui para conversar, né, para conhecer novas pessoas, e aí os russos que me convidaram falaram que eu não posso dormir lá, só que eu tô com o dinheiro muito apertado. Aí ela falou, puxa vida, eu posso ver alguns amigos, se tu pode ficar, porque como tem muitas repúblicas aqui, pode ser que alguém consegue te dar um canto por alguns dias. Aí eu falei, se tu puder ajudar, seria maravilhoso. Aí ela me levou na República dos Franceses, que eram os franceses que alugaram lá, e tinha mistura, tinha alguns brasileiros morando, franceses, outros estrangeiros. Aí eu fui lá, me apresentei, aí a moça falou, o que tu sabe fazer? Aí eu falei, eu sei fazer foto e vídeo. Ela falou, então, uma das rendas que a gente faz aqui na casa, a gente faz festas. Então, se tu puder produzir materiais promocionais sobre a festa, tu pode dormir aqui no chão. A gente tem colchão no chão, porque tem um cara que viajou agora para os Estados Unidos, a gente vai colocar colchão do lado da cama dele e tu vai dormir lá. No final das contas, eu acabei morando lá 1 mês e meio, né, e produzindo as festas lá. Então, esse jeito dos brasileiros, né, respondendo agora a tua pergunta, de ser receptivo e caloroso, né, de acolher. Então, eu acredito que tinha muitas situações aqui no Brasil que, por falta de recursos, era muito difícil, mas por muitas pessoas, eu vim com 20 anos para o Brasil, muitas pessoas queriam me adotar quase, né? Então, esse jeito acolhedor, né, me ajudou muito aqui. Então, isso foi muito importante. O brasileiro é muito, né, acolhedor, muito... Que legal. E para ti? Eu concordo com o Stani, foi não o choque cultural, mas ver como brasileiros são receptivos. Até chegou o ponto que eu fiquei um pouco até assustada, porque você vê pessoa, você cumprimenta, o brasileiro começa a te abraçar e dá um beijo na bochecha, dependendo do estado, 1 beijo, 2 beijos, mas é sempre abraço. Então eu fiquei um pouco, nossa, e até comecei a esticar a mão no começo. Nossa, me beija, abraço, vou dar a mão. Então, mas como tempo eu acostumei muito com isso e agora eu gosto bastante. Como o Brasil é muito grande, então eu já conheci pessoas de vários lugares do Brasil. Tem pessoas, por exemplo, do Nordeste, que tratam todo mundo como amigos. Então eu percebo, eu ainda mantenho essa marca russa, assim, eu vou conhecer uma pessoa nova, minimamente eu vou analisar o contexto e tal, mas tem pessoas que já vêm abraçar e já te falam, meu amigo. Então eu falo, não, calma, a gente não é tão próximo ainda, sabe? Então tem pessoas e pessoas. Por exemplo, aqui no Sul, às vezes as pessoas são um pouco mais reservadas, mas tem muito nordestino também. Aí aquele jeito mais caloroso, todo mundo é amigo. Então o Brasil é muito grande. Sim, são vários países dentro de um país. E ao contrário, teve algo que assustou na cultura, além disso? De, por exemplo, nossa, senti muito falta disso que tem na Rússia e aqui não tem? Sim. Então, esse jeito muito caloroso, né, muito receptivo, só que como eu vim com poucos recursos e estava precisando muito de novos clientes, então eu fui atrás de várias pessoas que eu falei, poderia fechar uma parceria aqui, poderia ajudar aqui, né, ser uma assistente. E aí o pessoal falou, eu vou te chamar, eu te ligo. Então a pessoa às vezes não queria dizer não, queria, né, ser legal comigo, só que tudo isso não virava em negócio. E no meu canal, né, eu entrevisto vários russos e eles falam que enfrentam a mesma coisa, que parece que vai acontecer alguma coisa, mas por educação a pessoa não gosta de dizer não. E aí eu tenho um contraponto aqui. Às vezes eu falo, às vezes melhor uma pessoa me dizer não para eu não criar expectativa. Porque a minha situação foi bem peculiar.
né? Que eu precisava muito desses trabalhos e precisava muito que coisas aconteçam. E aí quando eu tenho 10 pessoas que me dizem, ficam me enrolando, eu acho que ali tem potencial, só que não tem potencial ali. Só que como eu não falava português, depois de um tempo eu comecei a ler um pouco mais nas entrelinhas. Então eu comecei a ver pelo jeito como a pessoa fala, também entender um pouco do histórico da pessoa, realmente se faz sentido. Então demorou um pouco para eu começar a ler nas entrelinhas, mas a pessoa me prometendo que vai acontecer alguma coisa e nada acontecendo. Então isso me frustrou muito. Mas hoje eu já comecei a entender melhor como as coisas funcionam. Isso me assusta bastante também, que eu não podia falar não direto assim. Eu percebi isso com bastante tempo, na verdade. No começo, não, falando não, parece muito rude, parece mal educado. E não entendi também que sim, não significa que sim, vamos marcar, exatamente vai acontecer, mas sim, talvez a gente marque. Sim, é quando tem na agenda. Tem que ver a pessoa, tem que mandar convite no Google Agenda, aí sim. Sim é quando tem na agenda. Eu demorei para entender isso, mas com o tempo agora também não consigo dizer não para a pessoa direto assim, com aquela sinceridade, como na Rússia, falam, não. Foi vacinada. Não, e é muito interessante porque a gente já abre um leque e fala do que é comunicação. A cultura brasileira, nossa cultura é do gerar conforto, gerar acolhimento. Então, às vezes, o não direto, culturalmente falando, pode parecer rude, pode parecer como a pessoa não tivesse dado importância. E aí que entra a Voxshoe, que é a comunicação clara e assertiva, justamente com a ideia de você pode dizer não, você tem que aprender a dizer não, você tem que desenvolver essa habilidade, claro, a forma com que você vai falar, a forma com que você vai fazer. Então, trazendo nesse contexto de comunicação hoje, vocês como estrangeiros, no processo de aprendizado do idioma novo, qual que é a importância que vocês visualizam da comunicação? A comunicação faz toda a importância para mim, como estrangeira aqui no Brasil. E até queria falar que o brasileiro, ele sabe falar. A pessoa brasileira, independente da classe social, da educação, a pessoa consegue manter uma conversa. Eu acho que na Rússia isso é um pouco diferente. Pessoas mais fechadas, a conversa mais curta, mais direta. Aqui, como língua brasileira, ela é um pouco indireta. O russo é direto. Então, eu percebi com o tempo, mesmo eu sabendo português, eu não consigo falar como brasileiro. Talvez nunca na minha vida vou conseguir, mas eu estou tentando. Então, comunicação no Brasil é uma importância mais importante do que outras coisas. Foi para mim, eu aprendi isso. Primeiramente, quando a gente pisa no Brasil, né, lembro quando eu voltando um pouco, né, atrás, o brasileiro é muito carismático, né? Então, comparado com o russo, todo fechado, sério, o brasileiro gesticula, né, essa carisma. Então, tem muito mais prática, né, de fala. E aí, às vezes, tem, né, muita conversa, só que, né, small talk. O famoso small talk, quando tu conversa, mas, tipo, conversa sobre tudo, mas não tem direção. Tipo, para onde a gente vai chegar? Então, eu ultimamente converso com bastante russo, novato aqui, né, em Florianópolis, na ilha. Então, eu falo, a gente conversa sobre tudo, mas não tem profundidade. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de profundidade, né? Então, eu tenho poucos amigos, mas são amigos fiéis que, né, conhecem a minha história, com quem eu posso aprofundar. Mas, respondendo a tua pergunta, né, sobre a oratória de comunicação, como que foi na minha história? Eu morei 4 anos em São Paulo, e lá em São Paulo eu trabalhei muito com a área de saúde. Então, muito com médicos, então pessoas que fizeram faculdades muito boas, né? Tem essa fala muito mais profissional, né? Como chama? Técnica. Então, eu fui aprendendo várias palavras, né, novas, aumentando o meu repertório para falar menos gírias. E aí, quando eu mudei para Florianópolis, basicamente eu comecei aqui do zero. Eu conhecia 2, 3 pessoas aqui quando eu vim. E eu falei, seria bom eu aprimorar minha oratória e também conhecer mais pessoas. Então, eu já conheci a Escola Vox to You lá em São Paulo, já fiz aula experimental, só que eu falei, quando eu vou mudar para Florianópolis, eu já vou fazer aqui, porque também vou conhecer várias pessoas. E é isso basicamente que aconteceu. Então, aqui é um pessoal que buscam se melhorar na parte de oratória, já entendeu que conversar, né, falar, é diferente de comunicar. Então, tem que falar com clareza e tem que saber... agora que eu esqueci, né? Tem que saber formatar a tua mensagem para que ela seja clara e assertiva, porque hoje a vida é muito corrida,
a gente vê os Reels, né? Tudo acontece muito rápido. Então, se tu demora muito para passar a sua ideia, a pessoa perde o foco e já distrai por uma outra coisa. Muito bom, porque essa é a minha outra pergunta. O que decidiu, né? Por que vocês tomaram a decisão nesse processo de fazer Voxfil, nesse meio do caminho? Por que olhar para a comunicação oratória e não só para um aprendizado do idioma, né? Exatamente essa ideia. E para ti, assim, o que te levou para estar dentro da Vox, Alessia? A minha vida inteira foi ligada à área de tecnologia e à área acadêmica. Então, pessoas mais preservadas, principalmente na Rússia. Aqui no Brasil, eu fiz mestrado, doutorado também, as pessoas mais... acho que um pouco mais fechado comparado com outras áreas. Então, nunca pensei que eu vou fazer a escola de oratória. Mas, uns anos atrás, eu pensei que eu acho que eu vou querer trocar minha área acadêmica para o mundo corporativo, vou sair. E eu percebi que está faltando oratória, está faltando saber comunicar, porque fazendo entrevistas, só meu currículo não basta. E tinha uma vez, eu fui procurar um colchão com meu marido aqui em Floripa. A gente entrou numa loja e a moça que nos atendeu, ela era fantástica, a comunicação dela como vendedora, ela não estava empurrando as coisas, ela era muito humana, as vendas dela eram humanas. E eu comecei a conversar com ela me perguntou o que eu estou fazendo aqui em Floripa, ela falou que ela faz escola de oratória onde tem um russo. Stalin. Eu fiquei interessada, nossa, escola de oratória, que interessante, quanto mais. Ela me contou da Vox. Então eu casei essa ideia, nossa, preciso melhorar a minha oratória. Sim. Então foi assim que eu conheci Vox, fiz curso, conheci Stani aqui também. Não, eu já passei várias experiências quando tem pessoas que te encantam pela fala. Não, isso é surreal, assim, é uma pessoa com quem tu quer conversar. Escutar, né? Sim, não, isso é maravilhoso. E também também queria adicionar, né, para essa parte de oratória e comunicação, além de querer me comunicar, né, mais profissionalmente, porque meu foco foi voltado também para o trabalho, porque eu sabia que aqui em Florianópolis ninguém me conhecia e eu precisava, né, aquele elevador pitch, né, e me apresentar para que a pessoa entenda o que eu faço. E eu lembro que eu tinha muito medo de subir no palco. Então, sabe aquele momento que uma coisa você está conversando aqui, outra coisa quando você subiu e agora você tem 10, 15 minutos que toda a atenção voltada a você. O que você tem para dizer? Então, cara, só pensar nisso, isso me agoniava. Eu tinha muito medo disso. Só que na minha história, né, toda a minha história, né, todas as dificuldades que eu já percorri, eu falei, eu quero compartilhar essa história para inspirar outras pessoas. Então, eu falei, eu vou ter que enfrentar esse medo, porque com certeza vai ter oportunidade para eu subir no palco para contar, para incentivar. E eu fico muito feliz quando eu consigo, né, atingir outras pessoas, né, e inspirar eles de alguma forma. Então eu falei, eu vou precisar enfrentar esse desafio, né, subir no palco. E aqui na Vox eu fiz isso muitas vezes, né, porque toda aula tu sobe no palco e pratica. Então eu fiz esse curso já faz acho que 2 anos e meio. De lá para cá, assim, fez toda a diferença. Assim, minha história mudou completamente. Uau! Que lindo ver, porque é o impacto da comunicação como uma ferramenta de autoconhecimento, de segurança pessoal e uma ferramenta de levar nossa mensagem, porque é sobre, a gente fala muito isso aqui dentro, vocês já ouviram eu falando, não é sobre o que eu falo, mas é como chega a mensagem nas pessoas. Porque dependendo de como eu vou chegar, como essa mensagem vai chegar, vai ter um eco. Vai ter uma mensagem, um retorno. Ainda mais esse choque todo cultural, essa formação. Eu acho muito incrível. Eu admiro muito a força de vocês, a coragem de vocês desse movimento. Não é simples. É um movimento que exige muito, só que é um movimento muito bonito, inspirador. Porque se vocês tiverem essa coragem, eu também consigo mudar coisas no meu dia a dia. É assim que eu olho para a história de vocês e quero ver vocês nos palcos, contando e influenciando pessoas a terem a coragem de mudar tudo isso. E eu vou fazer mais uma pergunta que me chama muito, assim, atenção ouvindo. Vocês acabaram criando uma nova identidade, uma nova persona, estando e sendo influenciado pela cultura aqui no Brasil? Quando vocês têm contatos ainda lá com as pessoas da Rússia, com as pessoas que estão chegando, eles já trazem algum ponto de vista diferente daquilo? Como que é? A Alessia já deu um sorrisão. Porque eu me fiz pensar uns anos atrás. Agora tem 14 anos, quase 14 anos que estou no Brasil, mas uns anos atrás eu acho que eu tinha uma crise de identidade.
eu comecei a perguntar, nossa, eu não sou brasileira, mesmo morando aqui no Brasil, mesmo tendo naturalização, eu sou naturalizada com passaporte brasileiro, mas eu também não me sinto mais como russa, porque eu acho que não perdi raízes, mas perdi costumes. Então, eu comecei a me perguntar o que é o ser brasileiro. É que nascer no Brasil, viver no Brasil ou ter passaporte brasileiro. Então, eu fiz essa pesquisa e a identidade brasileira, do brasileiro, ainda não está muito formado. Mas eu fui mesmo assim, fui atrás, eu percebi que ser brasileiro é acho que estado de espírito. Porque brasileiro eu fui pesquisar como eu posso me identificar com brasileiros. Então, eu descobri que eu me identifico com comida brasileira. Nossa, culinária... Sim, arroz, feijão. Nossa, tipo, agora todo dia no meu almoço tem arroz e feijão. Tipo, não falta. Eu acho fantástico. E a cozinha brasileira, ela tem essa influência de comida indígena, comida africana, comida europeia. Então, essa mistura... O brasileiro tem capacidade de melhorar qualquer prato, isso é verdade. Até estrogonofe, que eu nunca comi na Rússia, eu acho. Aqui é bem famoso, mas ele é melhorado com frango e batata palha. Nossa, fantástico. O brasileiro é muito bom em melhorar tudo. Ele pega aquilo que já foi feito aqui, como é uma mistura, assim, pizzas que tu vê aqui. Nossa, pizza é sensacional. Doce. Com borda, com Nutella, cara, é sensacional isso. Eu fiz o meu pós-doutorado, parte de doutorado na Itália. Eu não me estava encantando com cozinha italiana. Nossa, eu queria, nossa, saudade de comida brasileira. E a feijoada do Brasil? A feijoada não cai muito bem, não. Não gosta do feijão? Deixa um pouco pesado para mim. Tu sabe o que é carreteiro? Carreteiro, não. Você não é brasileira ainda, não. Carreteiro, não conheço. Mas carreteiro é quando depois do churrasco, tu pega tudo que restou de comida no... Ah, tá, eu conheço mais como... como que chama? Numa panelão grande e aí e mistura tudo. Cara, é gostoso. É muito bom. E também percebi... Eu também percebi que me identifico muito com o humor brasileiro. O brasileiro tem essa capacidade de... E para Mil Grau, memes? O brasileiro tem essa capacidade de enfrentar qualquer problema com humor. Isso é bem diferente, eu achei, da cultura russa, porque eu acho que os russos têm tendência de ser menos otimistas. O brasileiro mais otimista enfrenta qualquer problema com humor. E me identifiquei bastante com isso. Eu gosto muito de humor brasileiro, memes brasileiros, eu acho melhores. E a cultura também, mesmo o Brasil não tem tantos anos como os outros países, como a Rússia, eu já consigo identificar, não sou especialista, mas consigo ver que tem as partes de cultura que é brasileira mesmo. Que tem também influência bastante de outras culturas e os povos originários daqui. Que legal. Então, eu acho que eu criei, sim, a nova identidade aqui. Nem russo, nem brasileira, meio. Pegando o melhor dos mundos. E para ti? Então, primeiramente, estou muito feliz por ter a oportunidade de vir para o Brasil, que a situação, né, aconteceu naturalmente. Eu falo que não eu que escolhi o Brasil, porque muita gente acha que eu sentei lá procurando o país para onde mudar. Só que no meu caso foi o convite, né, que o russo fez para mim. Eu vim e acabei ficando, né? Fiz um intercâmbio improvisado. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade, né? Que sensacional, assim, transformou a minha vida, me mudou como uma pessoa. Então, por exemplo, jamais eu imaginaria estar aqui, né? Fazendo um podcast, falando fluentemente em português, né? Outros russos que vêm para cá, eles se inspiram, né? Eles falam: tu fala tão bem português, eu vejo no teu Instagram, tu tem amigo brasileiro, que legal, e eles lá nas comunidades russas, então, até inspirando eles. Então, eu mudei como pessoa porque eu sou uma pessoa mais introvertida. Não pode não parecer, mas para mim é uma saída de zona de conforto. Mas eu tô cada vez gostando mais, porque mais você treinando, praticando, se expondo mais você vai ficando. Porque a gente não gosta, na verdade, quando a gente não consegue ter um desempenho legal, porque você quer passar a sua mensagem. E aí, quando você se embaralha todo, fica nervoso, né? Isso atrapalha. Mas com certeza me mudou. Recentemente, né, últimos meses, eu assumi marketing numa imobiliária russa, aqui em Florianópolis.
Isso, tem uma imobiliária russa, que vende muito para fora, né, para os estrangeiros e principalmente para os russos, né? E eu assumi o departamento para venda para os brasileiros. Então, pegar esse marketing, justamente que eu estou dizendo, porque hoje qualquer empresa, assim, se tu entra no perfil e não tem um entretenimento, não tem uma coisa divertida, engraçada, e os russos têm essa pegada mais séria, mais direto ao ponto, tudo mais. Eu falei, cara, se a gente não tiver isso no marketing brasileiro, não, o negócio não vai performar. Entendeu? Então eu falo, cara, está em tu que entende, tu que está por dentro do mercado, ajuda nós. Então, basicamente, eles, né, tinham confiança deles para assumir esse marketing, né? E eles me dão total liberdade para fazer as coisas. E eu conversando com eles, eles falam português, eles estão 3 anos e meio aqui, só que, né, eu falo muito melhor português. E aí eles falam, vamos falar em russo. E para mim é difícil me expressar em russo. Ele falou, tu fala até um pouco com sotaque, pá. E eu preciso pensar mais, eu gasto mais neurônio para falar russo. É porque eu veio com 20 anos para o Brasil, né? Então, para mim, pegar português, né, foi aprendendo na marra. Eu fiz só 2, 3 aulas de português. Na época eu troquei, fiz uma parceria com uma russa, tirei foto da filha dela, ela me deu 3 aulas de gramática. Mas o vocabulário foi aumentando, né, conversando no dia a dia. Então, para mim, hoje até um pouco mais difícil falar com os russos em russo, né? Eu prefiro explicar. Posso explicar mais rápido em português? Esses dias um russo viu eu conversando com o ChatGPT em português. Ele falou, caramba, tu conversa com português com ele? Eu falei, sim, é muito mais fácil para ir. Já criou, assim, uma mente da comunicação toda em português. Português. E hoje, como eu moro com a minha companheira Ariela, né, brasileira também, então também conversando no dia a dia mais português e tudo mais. Então já é português. Muito bom. Mas eu queria adicionar, né, que eu continuo, né, sendo muito patriota, eu amo a Rússia, quero muito viajar para lá. Estou muito triste que tem esse conflito hoje lá. E o mais triste também para mim que todas as notícias que mostram, na maioria das vezes, falam mal da Rússia. Então também uma das coisas porque eu criei meu canal, porque muitas pessoas que eu conheço no Brasil, eu sou o primeiro russo que eles conheceram pessoalmente. Então eu quero deixar essa imagem também positiva, mostrar que os russos podem ser legais, podem ser descontraídos, né? Porque claro que aqui em Florianópolis tem russos que ficam mais na deles, ficam mais sérios, mal-humorados às vezes, mas eu quero mostrar que os russos também são legais, são uma nação, né, que passou muitas dificuldades, né? A gente tem essa história de muitas guerras, infelizmente, e que moldou, né, a gente como é. Então, aqui no Brasil, eu aprendi a ser mais feliz, né, apreciar mais a vida, esse jeito mais leve que o brasileiro tem. Então, eu acredito que eu estou hoje no meio, também peguei o que tem mais de legal na cultura russa e na cultura brasileira também. Uau! Isso é um propósito muito lindo de mostrar. E quanto a gente pode ser moldado pelos ambientes, cada ambiente que nós estamos. E querendo ou não, vocês acreditaram, né? Acabaram sonhando com essa mudança, essa vinda. E eu quero saber, agora, qual que é o próximo sonho? Qual que é a realização? O que vocês desejam daqui para frente, estando no Brasil? E aí já deixa ali para nós a rede social, como a gente pode encontrar esses russos brasileiros e o caminho para que a gente possa conhecer ainda mais sobre vocês, a cultura e o como vocês estão inseridos também na nossa cultura, porque eu acho que é um aprendizado mútuo, é um aprendizado constante. Sim, é o sonho. Meu sonho não é muito palpável, não é uma coisa talvez materialística, mas mais o Brasil que eu vi aqui e que eu gostei muito é o esporte. Pessoas gostam de praticar aqui esporte. Então, aqui é que eu continuei a correr, eu corri na Rússia, continuei aqui. Aqui que eu comecei a fazer pilates, aqui que eu comecei a fazer academia, aqui que eu comecei a cuidar da minha saúde e bem-estar. E eu acho que essa é a minha meta, continuar a cuidar de mim e aposentar com saúde aqui no Brasil. Muito bom. E como que a gente te encontra? Eu tenho no Instagram, é Olesya, O-L-E-S-Y-A, underline, eu acho, underline, Galkina, G-A-L-K-N-A. Muito bom. E você? O meu grande sonho hoje, né, primeiro que eu estou 8 anos no Brasil e eu ainda não voltei para a Rússia. Eu queria ir antes da pandemia, aí o lockdown não deu certo, aí depois começou a guerra, então não cheguei a voltar, então eu falo com meus pais só através das videochamadas. Então faz 8 anos que não vi eles. Então eu quero muito ir para lá, né? Porque o que acontece também, como eu saí com 20 anos da Rússia, os meus pais ainda me tratam como uma criança, porque eles não me viram, né, presencialmente, eles não viram todos os feitos que eu fiz no Brasil, porque eles não acompanham também muito redes sociais,
né? E canal que eu faço em português, eles também não entendem nada. Então eu só vejo umas fotos, viajei para lá, fiz tal curso. Então eu não vi eles, eu quero mostrar esse novo homem, nova pessoa, né, que foi formada aqui no Brasil, então eu quero muito ver eles. E também como eu tô com um canal hoje de O Russo dos 2000, que eu comecei faz 3 meses, né, contando toda a minha história, né, com mais detalhes, mostrando lá como eu veio. Tem vídeos lá de 8 anos atrás, eu andando lá no Unicamp, né, mostrando toda essa minha história. Eu quero que esse canal cresça, né, esse eu, né, sonho/meta, colocar 100 mil seguidores, né, daqui um ano, pelo menos 1 ano e meio. Seria muito bom receber a plaquinha lá do YouTube. Então, e compartilhando, né, o que dá para encontrar no meu YouTube hoje. Eu entrevisto os brasileiros, né, que me inspiram, que eu vou conhecendo no meio do caminho. Eu entrevisto os russos, famílias russas, né, faço vlog mostrando a minha vida. E seria muito legal também viajar para a Rússia para mostrar a Rússia, né, que hoje tem muitos canais já mostrando, mas sob a minha visão, né, de um russo brasileiro, né, mostrando a Rússia de novo e tendo esses choques culturais sobre os russos, né? Então eu acredito que vai ser bem legal. E você pode me encontrar, né, o Russo dos 2000 lá no YouTube e meu @ no Instagram, Stani_Ocean. Muito bom. Já anotaram para seguir as redes sociais deles? A gente já sabe, quando a gente fala de comunicação, a gente fala de pessoas diferentes, ambientes diferentes. Então foi um papo muito bom. Obrigada pela essa troca, por essa parceria. E quero dizer para vocês que está aí, segue a gente nas redes sociais, @vokshoyu.florianópolis. Para quem quiser conhecer, @avozDamari. Já sabe, gente, falou de comunicação, falou de Vokshoyu. Então, até a próxima.